Boa noite a todos. Que sejam todos bem-vindos ao Bezerra de Menezes. Começar aqui dando alguns lembretes. E temos estudos com Rubinhos à segunda-feira, com esclarecimento do Evangelho, às 7h30 da noite. Quartas e sábados, palestras ao público. Temos também o sopão aos sábados. Quem puder contribuir, deixar a quantião aqui na livraria. E temos estudo sistematizado, vou pegar mais todos os domingos com Aurélio Gama. E no YouTube com Silmares e Soares, sobre a série Espiritizar com Soares na quinta-feira, às 7h30 da noite, e aos domingos, às 8h da manhã, no YouTube, Conexão para a Luz, com Soares e Silmar. Começar aqui lendo uma mensagem do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 64, intitulado Semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância que vale lembrar. Não nos fala o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear, transferindo a imagem para o solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo, aprendendo a ciência de nós retirarmos da escura cadeia do eu. Excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral, e na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocado de espinheiros, ralado de pobreza, revestido de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador parou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes trabalhadores de animais e continuando-a
com os amigos de Nazaré, e os doutores de Jerusalém, os fariseus palabrosos e os pecadores simples, os justos e os injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da pobreza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundia-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituto por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Agora convidar a Aurélio Gama para fazer a palestra desta noite e, antes disso, fazer a oração inicial com Lindaci. Vamos agradecer nesse momento ao nosso Pai Celestial por mais uma vez reunidos estarmos. Divino Mestre Jesus, Deus, Pai amoroso e bom, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui presentes esta noite, para aprendermos mais o teu Evangelho de amor, de redenção, os ensinamentos que vêm dos nossos queridos amigos espirituais. Que a tua paz permaneça conosco, que nós possamos, Senhor, nesse momento, agradecer a todos, principalmente aqueles que não puderem estar conosco, que eles possam também receber tranquilidade, paz, harmonia, abençoando assim ao nosso irmão Aurélio, para que possamos hoje aprendermos mais. E assim sendo, Senhor, com um sentimento de gratidão a Ti, nós daremos início, como sempre, aos nossos trabalhos. Que assim seja, Senhor. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Inspire a todos nós nessa noite, nessa casa de amor, nesse templo de orações, para que juntos possamos, diante das necessidades pessoais e também aquelas que nos movem na vida, encontrarmos sentido e significado que nos conduza cada vez mais a nos tornarmos seres melhores. Na proposta de hoje, em que nos foi trazida, diz respeito à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte em que Kardec traz os ensinamentos e ele direciona o seu pensamento e toda a sua contextualidade naquilo em que ele colocou como sendo necessário para o entendimento da própria doutrina. Então, esse capítulo, que é a autoridade da doutrina espírita, que é no seu segundo item, o trecho na qual nós vamos explorar essa noite é o controle universal do ensino dos espíritos. Nós vamos fazer dois momentos durante a explanação. Por quê? Nós vamos entender o pensamento de Kardec,
quais foram os recursos, os meios, os caminhos e os canais que ele utilizou na edificação da própria doutrina ou dos ensinamentos, e como ele usou esses recursos e quais foram esses caminhos que ele utilizou que traz essa autoridade da doutrina espírita. Fazendo lembrar aqui as palavras do nosso amigo centenário, o seu Sebastião, trabalhador dessa casa, em que ele diz que eu não só acredito, mas eu tenho certeza na doutrina dos Espíritos. Então a gente precisa entender, primeiramente, quais são os princípios que regem a doutrina. E até porque que nós nos afinizamos tanto. Porque para uns é muito claro, para outros trazem dúvidas, e para outros totais incertezas. Mas, diante dessa noite, o que nós queremos conversar diz respeito a esse contexto em que Kardec, diante dos questionamentos, daquela fenomenologia que estava acontecendo, das mesas girantes, que chamou a atenção dele, e a gente vale lembrar que em 1851 já transitava aqui no Brasil o advento das mesas girantes. Então veja que isso não era uma coisa recente. E isso é a prova literal de que esse fenômeno da comunicação dos espíritos, ou seja, das suas manifestações, foi uma eclosão no mundo todo. E a gente vai ver isso aqui. Então Kardec inicia dizendo, o trecho da introdução, que se a doutrina espírita fosse obra de um só homem, ela teria as luzes de uma só pessoa, portanto, teria falhas. Ou seja, seria o pensamento de uma pessoa. Nós temos autores, obras que foram publicadas na contemporaneidade de Kardec, que também traziam esse mesmo contexto, tentando explorar esse assunto, mas se limitaram à percepção individual. E Kardec achou que isso era muito comprometedor, então ele traz isso. E por outro lado, se por outro lado os espíritos houvessem revelado a um só homem, que garantia se teria da sua autenticidade? Será que foi espírito mesmo? Ou será que não foi a imaginação da pessoa? Então tudo isso passou pela mente de Kardec, pelo seu pensamento, de forma que ele pudesse trazer que contexto eu vou trabalhar nisso, como eu vou explorar isso, para que eu possa levar para as pessoas a certeza e quais são os métodos que eu terei que trabalhar. Então, de certa forma, como os espíritos se manifestam em todas as partes do mundo, utilizando-se de muitos e muitos médios, independentes da nacionalidade, da crença religiosa, do grau de instrução, da classe social, deixou claro que esses ensinos vieram de um plano mais elevado, não sendo obra apenas de uma pessoa ou dos homens. Então, essa realidade, ela começou a acontecer de uma forma muito intensa, em todos os locais. No Brasil, na América do Norte, na Europa. Então não foi apenas, como muitas pessoas podem até imaginar, porque ouvem, leem e se fala muito, né, sobre a França, sobre aquele momento, como se tudo tivesse acontecido ali, mas não foi. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós vamos ver que os seus primórdios começam lá em Hydesville, com as irmãs Fox, jovens. E ali começa as questões, né, das manifestações, dos efeitos físicos e tudo mais. E isso vai eclodindo no mundo inteiro e já acontecia. Só que não chamava a atenção daqueles que eram realmente os pesquisadores. Então Kardec escreve, era necessário que assim fosse para que ele pudesse conclamar todos os homens à fraternidade, pois se não se colocasse em terreno neutro, teria mantido as dissensões em lugar de apaziguá-las. O que ele está mostrando a todos nós aqui, que Kardec era cético.
Ele não acreditava em qualquer coisa. Ele precisava de provas. Ele era o São Tomé. E ele precisava, assim, quem prova para mim que isso é verdade? Porque quando a gente vai ler um pouco dos anais da história do Espiritismo, nós vamos entender e vamos ver, por exemplo, existia uma cidade na época em que haviam muitos médiums. Essa cidade existe até hoje. Perdeu a força, porque mediunidade se tornou uma coisa muito comum na humanidade, mas na época as pessoas iam do mundo inteiro para lá para poderem se comunicar. E tem um cidadão que é muito peculiar, em que ele desafiou os médiuns. Qualquer médium. O que vocês fizerem, eu faço também. E o pior que ele fez. Houdini, o mágico. E ele foi o grande rebatedor sobre as comunicações, sobre as manifestações. Porque ele sempre tinha um jeito de fazer com que aquilo pudesse ser provado. Olha, eu faço também. Existe até um filme, que agora não me recordo o nome, e que fala sobre esses médiums, conta a história dessa cidade e como eles foram sendo desacreditados por Houdini. Que aqueles que eram os mais visitados, ele chegava lá e escrevia uma coisa no papel, e aí punha no bolso, e aí falou assim, agora, o que eu pus no bolso? Ah, você está no bolso tal, e não era nem naquele bolso, não tinha nada, não batia nada. E ele, ali com o pessoal, chegou ao ponto de ele ser proibido de entrar na cidade. Por quê? Ele desmascarou vários médiuns. Então a gente vai ver que nesse ponto, Kardec fala sobre a necessidade de reconhecer esse processo. Destaca assim o caráter da universalidade dos ensinos dos espíritos, fortalecendo e sendo a causa de sua rápida propagação, pois foram milhares de vozes fazendo-se ouvir simultaneamente, proclamando os mesmos princípios, tanto os mais sábios quanto os mais ignorantes. Aí nós vamos de encontro a algumas particularidades de médiuns aqui no Brasil, que eram detentores de uma mediunidade muito ostensiva. Por exemplo, lá no Lar Frei Luiz, o médium que fazia as materializações, que faziam as cirurgias espirituais, por intermédio dos espíritos, era um mecânico, analfabeto, e fazia cirurgia, passava receita e passava tudo. Da mesma forma, Zé Arigó, e assim tantos outros que, ao longo da história do Brasil, a gente vai reconhecendo isso e vai vendo. Haja vista, por exemplo, o Chico Xavier, que tinha estudo primário. E num evento que aconteceu nos Estados Unidos, em que estava ele e Valdo Vieira, inclusive esse filme, Sete Destinos, é uma psicografia dos dois, não é isso? E se eu não me engano, foi esse livro que ele psicografou os capítulos pares e Valdo Vieira os capítulos ímpares. Cada um na sua casa e depois juntou tudo. E lá nos Estados Unidos, Chico fez uma psicografia, uma mensagem de um espírito que estava no Congresso, em inglês, escrito ao contrário, de baixo para cima. E ele não tinha a menor noção. Então veja que essas manifestações, elas chegam de uma forma para atestar a nossa crença, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente precisa ter, digamos assim, ser provado. Então ele vai nos mostrar, ele vai adiante e nos diz o seguinte: a força, a autoridade do Espiritismo está, pois, nessa universalidade de seus ensinos, que é também causa da sua própria propagação, e a garantia contra cismas que poderiam suscitar, ou seja, eliminar, por causa da ambição de alguns e pelas contradições de certos espíritos. Hoje a gente ainda vive, dentro desse contexto,
buscando o fenômeno. Ah, tem um médium em tal lugar assim que está psicografando. Aí o pessoal corre para lá. Aí está acontecendo isso em tal lugar, o pessoal corre para lá. Então, assim, é muito importante que a gente observe, que façamos o nosso ponto de critério. Ponto de critério. De analogia. Nós vamos entender o pensamento de Kardec porque ele se aplica à nossa vida diária. Os pontos que ele ressaltou para desenvolver a metodologia para as comunicações dos espíritos é um processo que também faz parte do nosso dia a dia, que encaixa perfeitamente no labor da nossa vida. Aí nós vamos continuando Kardec. Os fatos desses ensinos terem sido revelados por muitos espíritos, em toda parte, por muitos outros médiuns, fortalece a veracidade e demonstra a qualidade espiritual da equipe organizadora dessa revelação. Por que Kardec faz esse apontamento? Porque não foi apenas uma comunicação lá no Bezerra de Menezes. A mesma mensagem foi atestada por outros núcleos mediúnicos. E Kardec usa de um método para poder se certificar que não havia enganação. E ele continua aqui, nesse contexto. É garantia espiritual contra divergências que poderiam e podem provocar divisões, porque qualquer explicação ou interpretação nova de algum ponto doutrinário, vinda de um autor espiritual ou encarnado, ainda que seja de nomes respeitáveis, só será aceita se houver concordância de outros espíritos, de ordem elevada através de outros médiuns. Nós temos um exemplo nesse ponto aqui, bem característico, de uma situação que aconteceu com Chico Xavier, sobre o livro Nosso Lar, que passou 20 anos guardado, porque quando levou na federação, ela falou, isso aqui não dá para acreditar nisso não. Aí veio por intermédio de outro médium, que trouxe as afirmações que estavam contidas nesses livros, que trazia ali que Ivone Pereira trouxe, através da sua mediunidade, todas as informações em que Dr. Bezerra de Menezes, na época, frente à federação, direcionou para que tudo pudesse ser. E foi aí, 20 anos depois, porque ele chegou a levar o livro para ser jogado na fogueira. E aí o mentor espiritual falou, não, guarde. Eles não estão preparados para saber o que tem aí ainda. Vai chegar o momento. Aí quando foi, não sei se foi 1935, que lançou o livro, aí tudo começou a ter claridade. E Kardec escreve sobre as características dos espíritos, que são os mesmos encarnados, né? As mesmas pessoas encarnadas, pois são as almas que já viveram na Terra. Então esse pseudo-sabedoria pode ser também o contexto de influência que eles já traziam com eles. Eles também estão longe de conhecer individualmente toda a verdade. Seu saber é limitado, proporcional ao seu grau de evolutivo. Há entre eles os presunçosos, pseudo-sábios, ambiciosos e os embusteiros, aqueles enganadores. Se a gente pegar lá a pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver a classificação lá de todas as ordens de espíritos. Se vocês assistirem, procura na internet que tem uma entrevista, Pinga Fogo, com Chico Xavier, na década de 70. Fizeram um verdadeiro atentado à moral com ele. Todo tipo de pergunta, todo tipo de situação traziam, inclusive sobre ET, sobre a Lua, sobre outros planetas, 1970. Eu tinha 10 anos, né? Imagina, Chico já estava naquela autoridade toda. Daí que para tudo que está fora do ensino exclusivamente moral,
as revelações que alguém possa obter são de caráter individual. Ou seja, aquilo que eu estou buscando pode chegar só para mim. Mas daí a se tornar uma verdade tem uma distância muito grande. Sem autenticidade, e devem ser consideradas como opiniões deste ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Isso é uma postura de Kardec, na nossa observação. É por isso que a gente fala muito, muitas vezes a gente não sabe de onde vem essa orientação, que devemos observar, não importa quem assina a mensagem, mas o conteúdo que ela traz. O que ela está contribuindo, qual é o ensinamento moral que ela contém. E Kardec é muito próprio para isso. Nas reuniões mediúnicas, a gente vê muito espírito chegar ali, santificado, falando manso, e tá. Quem tem a mediunidade de evidência vê que ele está tirando sarro da cara de todo mundo. E ele fala. Como uma vez eu falei para ele falando ali, né, mensagem como um franciscano, pois eu estou te vendo. Ele deu aquela gargalhada. Até hoje eu consigo enganar todo mundo. E você veio aqui para bagunçar a reunião. Então, assim, eles tentam, mas não conseguem segurar por muito tempo. Não conseguem. Mas como distinguir a verdade da impostura? Como saber o que tal espírito diz é verdadeiro ou falso? Kardec apresenta dois controles, que foi o que ele desenvolveu. Kardec, para quem não conhece, era um pedagogo, discípulo de Pestalozzi, era pesquisador, influente em várias línguas. A própria gramática francesa, que é usada até hoje, foi ele que escreveu, foi ele que desenvolveu. A metodologia da educação da mesma forma, os ensinos de matemática, de ciências também. Então, assim, ele tinha muita autoridade, era muito reconhecido, porque a família dele também tinha. Se eu não me engano, o pai dele era advogado, foi juiz. Então, eles tinham uma certa evidência, vamos dizer assim, no sentido de ter credibilidade naquilo que dizia e fazia. Então, a primeiro controle que Kardec estabelece é o da razão, que deve estar sempre analisando tudo o que vem dos espíritos. Esse controle da razão, na nossa vida diária, nós precisamos aprender a exercitar isso. Porque muitas vezes nós damos aquele tropeço e, nossa, como é que eu não vi isso antes? Eu tomo decisões na impulsividade, no imediatismo, sem fazer as devidas considerações. E muitas das vezes, algumas são irremediáveis. Não tem como voltar atrás. Nós somos levados a, digamos assim, arcar com as consequências. Então, quando Kardec fala sobre a questão da razão, é aquela que precisa ser muito bem criticada diante disso. Tudo aquilo que contradiz ao bom senso, olha como foi o pensamento de Kardec. Com uma lógica rigorosa e com os dados que se possui, por mais respeitável que seja o nome que a assina, deve ser rejeitado. Tem que fazer sentido. Nós vamos ver lá na frente por que ele faz isso. O segundo ponto que ele destaca é que, evitando as interpretações pessoais, Kardec aconselha a necessidade da conversação, de aconselhamento entre os espíritos, observando sempre a opinião da maioria no tocante às revelações dos espíritos, ou seja, a universalidade de opiniões. O sentido que essa mensagem está trazendo e como está no pensamento de todos, o que faz mais sentido, o que pesa mais aquilo que está sendo trazido. A concordância desse ensinamento, pois desses ensinos é seu controle, mas ainda assim é necessário que esse controle aconteça em certas condições, ou seja, que as revelações sejam feitas espontaneamente, sem serem induzidas ou conduzidas,
sem evocações ou indagações, através de um grande número de médios, estranhos uns aos outros, de diversos locais. Então, essa foi a metodologia que Kardec lançou mão. Ele teve que desenvolver um método, porque ele estava vendo que as comunicações estavam acontecendo, estavam chegando mensagens, mas ele precisava de um critério para selecionar, para classificar, para poder dizer, assim, olha, isso aqui, a gente tem sentido nisso. Todos concordam? Então eu passava pelo crivo da concordância de todos e da mesma forma pela razão daquilo que a mensagem estava trazendo, que fazia sentido. Então nesse processo, nós vamos ver que Kardec usou exatamente essa metodologia. Recebeu milhares de comunicações vindas de muitos países, de 1000 centros espíritas ou de núcleos mediúnicos, usando o crivo da razão e percebendo a concordância entre essas comunicações, entre essas mensagens, que elas podiam fazer sentido. Não é que uma completava a outra, o teor da mensagem tinha o mesmo sentido. Havia uma concordância de pensamento entre eles e, com a assistência dos espíritos superiores, codificou a doutrina sublime que nos esclarece o ponto da qual vamos chegar, indica o caminho para ser percorrido, como percorrê-lo conhecendo as suas leis e aquilo que nos direciona. Na nossa vida diária, no nosso momento que nós estamos passando, quando é que nós fazemos esse balancete? Quando é que nós olhamos de forma mais racional, sem a impulsividade? Porque a fé cega é aquela que você faz, vou fazer, depois eu me viro. As consequências são terríveis. E quando é que eu passo pelo crivo dessa observação? Será que eu estou realmente fazendo um direcionamento ou estou apenas sobrevivendo os processos? Kardec nos convida a isso. Por isso é tão atual. E ele mais na frente vai, esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que no futuro se procurará o critério da verdade. Então veja que é uma metodologia que ela não perdeu o prazo de validade. Até hoje, nas comunicações mediúnicas, nas manifestações, nós usamos essa metodologia até sem saber que era isso. Até sem saber. Eu tive uma situação essa semana de um amigo que a família veio de fora e queria visitar aí uma médium, que não foi a que esteve em Recife, mas foi no interior, e psicografava cartas consoladoras. E a família veio numa expectativa muito grande, né, aquela tudo e tal. E aí foram lá, deram o nome do casal, e aguardaram a carta, no final chamou a mãe. E veio uma mensagem, né, que tecnicamente, a pessoa que estava presente com eles, que é uma pessoa que também é espírita, no início ele pensou, mas isso aqui, o que ela está dizendo é genérico demais. Quem se comunicou não foi o espírito, o filho que tinha desencarnado, foi um espírito que o acompanhava, que veio dar notícia. Ele está bem, está se recuperando, em breve estará em condições de estar aqui presente e tal, então, mas fique tranquilo. Então, assim, até onde leu a carta, ele falou assim, isso aí é comum. Aí o Espírito finaliza. Um beijo para o Bruno, para Cidinha, para Sebastião, com muita saudade dos meus filhos. Ninguém tinha falado sobre isso. Nem a médium sabia, nunca tinha visto eles. É contestável isso? Tem como negar a comunicabilidade que houve ali naquele momento? Então a gente precisa observar. Esse critério, ele se aplica em tudo, em toda a nossa vida, inclusive na nossa vida de relação com as pessoas.
o sentido maior que tudo isso chega até nós. E como chega? Por isso que Kardec destaca, esse controle será, que é universal, será o futuro das nossas percepções, do direcionamento das mensagens. Aí nós vamos ver, e eu trouxe aqui, porque a gente fala muito que Kardec usou vários médiuns, em vários locais e tudo. Mas eu fiz questão de colocar, por isso que eu estava com essa palestra pronta desde segunda-feira, só fiz uma revisão e eu estava com todo o material já escrito. Aí quando foi hoje, eu peguei e falei assim, mas isso tem alguma coisa que não está completa. Quando foi 3 horas da tarde, eu sentei e montei essa apresentação, falei assim, eu preciso levar isso contextualizado para a gente poder mostrar para as pessoas, para elas verem. Então, nesse processo, são 37 países que Kardec utilizou para fazer essa rede de comunicação de médiuns. Foram mais de 1.000 centros e contou com o apoio das suas pesquisas. 268 localidades, com mais de 1.000 grupos e centros mediúnicos. Só na Europa foram 18 países, 222 localidades. Aí tem todos os países, Alemanha, Áustria, todos eles. Na América, 8 países, incluindo Brasil. Brasil nós tivemos a contribuição de Salvador e do Rio de Janeiro, de 2 casas no Brasil. Aí nós tivemos no Canadá foram 7 cidades, 7 instituições, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Guiana Francesa, México, Peru, não para por aí não. Mas nós vamos ver que na África foram 5 países. Esse Kardec, o cara era bem relacionado, né? O cara tinha um grau de envolvimento muito grande. Olha, na África, na Argélia, Egito, Guiné-Bissau, Ilhas Maurícias, na Ásia, extremo da Ásia, China, com China, que é Indochina hoje, Síria, Turquia e Israel. Será que era pouca coisa? Será que dá para desacreditar naquilo que chegava? Então veja, porque o método que ele usava era simples. Ele criou a Revista Espírita, que era o canal de comunicação. Então tudo aquilo que chegava, ele publicava. E aí as instituições pegavam a revista e falavam, isso aqui eu tenho resposta, está aqui, mandaram isso para mim também. E entrava em contato com ele. Mas não era WhatsApp, não era e-mail, não era BIP. Acho que ninguém chegou a usar BIP, né? Como eu cheguei a usar. Não era Nextel. Era, se fosse fora da Europa, era navio. 30 dias atravessando o mar. Se fosse na Europa, era de trem, que viajava no máximo 60 km por hora. Aí vocês viram ali de onde saía, até onde chegava, na Inglaterra, em todos os locais. Aí na África, imagina, ia para a África de quê? Claro, o veículo, talvez até montado em elefante. Porque não tinha trem, ia de barco, a vapor, navegando pelos rios. Então, essa metodologia que Kardec desenvolveu foi muito importante, porque quando ele publicava na revista, e aqui embaixo nós temos todas as revistas que trazem referência a todos esses países e as suas devidas comunicações. Todas aquelas ali. 1958, 61, 66, 69. O advento do Livro dos Espíritos foi o que ganhou projeção. Porque até então, muita coisa estava na subjetividade. E nós vamos ver aqui que esse critério, que foi muito bem desenvolvido por ele, fez com que as pessoas se motivassem no trabalho associado a ele, para que ele pudesse continuar o seu projeto, o seu processo, em que nada foi ele que escreveu. Tudo chegou através
desses médios, desses mais de 1000 pontos, onde os médios ali recebiam as comunicações. Transformaram, assim, a interpretação, o entendimento cada vez maior em que se propõe a estudá-lo por perseverança e dedicação, procurando interpretar as situações e acontecimentos vindas de todas as maneiras, né, de outros ensinos. Percebe-se, então, a veracidade, a sublimidade, a racionalidade dos mesmos, o entendimento que se amplia na extensão. O trabalho de Kardec, a codificação, ele já tinha uma certa idade quando ele começou. Foram cerca de 15 ou 16 anos que ele publicou todos os livros e partiu para outra. A missão dele foi essa. Então isso aqui nós estamos falando, não aconteceu durante uma vida. Aconteceu durante cerca de 15 anos. Em que toda essa movimentação em 37 países, ele acionou para alcançar. O que determinou o sucesso da doutrina, formulada em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, foi que por toda parte, cada qual pode receber diretamente os Espíritos e a confirmação do que eles afirmavam. Então, aquilo que estava publicado no Livro dos Espíritos, eles estavam atestando do outro lado. Muito diferente de que muitas pessoas pensavam, que Kardec usou essas comunicações para escrever, as obras. Na realidade, as obras já estavam publicadas. E o que estava chegando para ele era a certeza daquilo que estava contido na obra, que vinha através dessas comunicações, das perguntas. Então, diante disso, em 1868, em A Gênese, Kardec ainda mais explícito ao afirmar que a consolidação pelo critério da concordância só aconteceu com o passar do tempo em relação às teorias apresentadas nos Livros dos Espíritos. E ele destaca, o Livro dos Espíritos só teve consolidado o seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo geral. Em abril de 1867, completou o seu primeiro período decenal, ou seja, de 10 anos. Nesse intervalo, os princípios fundamentais cujas bases ele assentara foram sucessivamente completadas e desenvolvidos por virtude da progressividade dos ensinos. Ou seja, nem tudo veio completo. Foi uma escala gradual que foi se desenvolvendo de acordo com a racionalidade, com o entendimento, o aprimoramento. É a nossa escala de educação. Alguém aqui é professor? Entramos no primário, aprendendo uma matéria. Aí vamos para o ginásio, segundo grau, e vamos aprendendo mais matérias. Então, o conteúdo vai se aprimorando. Foi assim que aconteceu. Que não tinha como nem se entender. Ia ser o mesmo que aconteceu com o Chico. Isso não faz sentido. Guarda isso, que agora não é momento. O que determinou o sucesso da doutrina, formulado no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, foi que, por toda parte, eu já li isso, né? Pode receber diretamente dos Espíritos a confirmação de que eles afirmavam. Assim acontecerá com todas as ideias emanadas dos espíritos e dos homens que puderam suportar a prova desse controle, cujo poder ninguém pode contestar. Então, a certeza, como diz o nosso centenário Sebastião, eu não acredito, eu tenho certeza. Essa certeza Isso. Aquilo que você está falando aqui, que Kardec, isso está na Gênese, em que ele destaca é a afirmação, porque não veio por ele. Inclusive, Kardec nem era médium. Ele precisava não ter o exercício da mediunidade. A mediunidade intuitiva lhe proporcionou saber fazer essa diferenciação. E aí nós vamos ver que alerta Kardec sobre a necessidade da prudência nas publicações de instruções que é dada pelos Espíritos e nas suas publicações que elas devam ser passadas por opiniões individuais prováveis, tendo a necessidade de confirmação. Então, antes da gente atestar que tal fato é
verdadeiro, a gente precisa antes atestar. Porque o que mais se vende hoje é livro de religião, no mundo inteiro. Principalmente depois de Chico Xavier, que entre 35 livros, se tornou um grande best-seller no mundo inteiro. Então surgiu médium de tudo quanto é lugar, escrevendo muitas coisas como pseudo-verdades. E as pessoas leem muitos romances e tal, e acham que aquilo ali está dentro do conceito do pensamento espírita. E não é assim. É preciso compreender, estudar, é preciso saber. Muita coisa é distorcida, muita coisa é sensacionalismo, e muita coisa traz a pessoa no rol da ignorância e ela veste aquela carapuça como verdade. Então hoje, as publicações sobre temas não explícitos da doutrina, e precisamos classificar seus autores, sejam espirituais ou encarnados, em dois tipos. Aqueles que os apresentam como argumentos pessoais, ou aqueles que apresentam suas opiniões como verdades. Esse, então, a gente deve desconfiar muito. E cabe, pois, ao leitor, ou seja, aquele que está estudando, por isso a necessidade do estudo, nós temos aqui aos domingos, 4 horas da tarde, o estudo da doutrina, onde nós estudamos exatamente o Livro dos Espíritos e todo o acervo da literatura espírita vinculado aos ensinamentos que são contidos no livro, que é o ESE. Esse é o estudo específico do Livro dos Espíritos, contextualizando todas as obras que fazem essa complementação. Então, diante disso, desses critérios, essa metodologia continua sendo válida, ela não perdeu a validade, porque mesmo com o tempo, e a gente ouve muitas pessoas dizer, isso já está, o pensamento hoje é outro, a realidade já mudou. Será que mudou? Se tivesse mudado, 2000 anos atrás, quando Jesus esteve, hoje nós seríamos muito mais cristãos no mundo, só são 32%. Tem países que nunca ouviram falar de Jesus. Será que mudou? E por que a gente não vive Jesus? Por que ainda a gente não consegue viver Jesus? Porque a gente não usa critérios, a gente não usa o nosso tópico da razão. Nossa, isso faz sentido na minha vida, eu preciso mudar. Esse sofrimento me diz respeito ao que eu escolhi fazer. Por que eu fui fazer isso? Mas eu não reajo na mudança. Eu prefiro ficar me lamentando, levantando a bandeira do sofrimento, olha, como aquela hiena do desenho, ó vida, ó céus, ó tristeza, e não faço nada. Aí eu venho no centro espírita, vou tomar um passo para ver se a vida melhora. Será que está no passo ou está em mim? Aí eu vou no atendimento fraterno, vou lá, lamento, não mudou nada. Eu não volto mais lá, porque aquela casa é fraca. É a casa ou sou eu que não fiz a mudança? Começa a pensar de forma racional, começa a passar pelo crivo da razão, como Kardec nos estimula a fazer continuamente. E não é à toa que está na introdução do livro do Evangelho. É exatamente porque o Evangelho é a única obra no mundo que trata dos Evangelhos de Jesus. Diretamente fazendo as suas interpretações. E quando a gente contextualiza ela, trazendo para a nossa vida diária, nós vamos entender o que isso quer dizer. Então, no Livro dos Médiuns, no capítulo 230, o Espírito Erasto, que era o orientador de Kardec, diz o seguinte: é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, o critério de Kardec não foi à toa. E à medida que essa inteligência que vai nos tornando cada vez apta a compreender essas verdades da ordem superior, mais elevada, e as circunstâncias que são próprias para a emissão da nova ideia. Então, à medida que eu tenho a clareza, eu começo a ter o conhecimento, permite que eu aprenda novas coisas, permite que eu possa adentrar nesse mundo e fazer com que, literalmente, as coisas possam estar fluindo. Deixa eu passar mais um aqui. Pronto. O pensamento de Kardec não se baseia em crenças cegas, é na fé raciocinada. E por isso ele nos convida a esse pensamento. Fé inabalável só é
a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Então não existe a contradição. Por isso, o pensamento que nós trazemos aqui, na reflexão do controle universal do Livro dos Espíritos, e dessa clareza que a doutrina tem, e que ela cada vez mais ela vai avançando, vai melhorando, vai nos tornando mais aptos. Até então, há 169 anos da publicação do Livro dos Espíritos, não houve sequer um ponto, uma vírgula, que fosse contestada nem pela ciência, nem pelos filósofos, nem pelos grandes inteligentes que se dirigem na intenção até de denegrir, mas não consegue espaço por esse pensamento. Porque a fé inabalável, aquela que se calça na certeza que os Espíritos nos trazem, ela vai, em todas as épocas, em todos os processos, não vai encontrar qualquer situação que venha lhe comprometer. Então, o que nós precisamos, e é importante a gente conhecer esse ponto, esse lado da doutrina espírita, essa base que estrutura toda a obra que dá sentido, porque diz respeito à nossa vida, a tudo aquilo que eu também preciso me mover, naquilo que eu preciso trabalhar em mim dentro de uma racionalidade. Nós não somos seres à parte da criação. Nós somos espíritos imortais. E trazemos cada um de nós os seus propósitos. E precisamos encontrar em nós o sentido de tudo isso. E é exatamente fazer aquela parada. Senta num parque, medita, leve o pensamento, faça a sua comunhão com o Altíssimo, rogando clareza e esclarecimento. Que com certeza teremos as respostas. Que a paz do Cristo ilumine a todos nós. Desculpe eu ter passado um pouco do horário, mas que possamos gradualmente, no aprendizado que nos é dado, cada vez nos firmarmos ainda mais no ensinamento, no entendimento do Evangelho, nas palavras do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Muita paz a todos. Agradecemos a palestra dessa noite ao Aurélio Gama, a presença de todos aqui também. E gostaria de lembrar que sábado teremos a palestra com Rosana Mendes, com o título Médios Interesseiros. E gostaria de lembrar que na segunda-feira, às 7h30 da noite, temos esclarecimento do Evangelho com Rubinho, palestras ao público às quartas e sábados às 7h30 da noite, o estudo do Wesley aos domingos às 4h da tarde com Aurélio Gama, e também às quinta-feiras de 7h30 da noite com a série Espiritizar, o ensino de Soares no YouTube, às 7h30 da noite. E aos domingos temos Espiritismo no Ar com Silmárias e Soares. E quem puder contribuir com o seu pão aos sábados, deixar aqui na livraria com Sebastião. Lembrando que no final teremos passes individuais. Agora chamar a nossa irmã Lindaci para fazer a prece final desta noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade dessa noite, pelo aprendizado. Chinelada.
Abençoa e ilumina as nossas mentes, para que possamos compreender, Senhor, essa doutrina que nos acalenta, que nos esclarece e que cuida de nós através dessa verdade, de estarmos sempre, sempre, Senhor, buscando o melhoramento moral. Abençoa a todos que aqui estiveram, que possam voltar aos seus lares com esse sentimento de gratidão pela palestra da noite e pedir, como sempre, a todos aqueles que necessitam da tua paz, da tua presença amiga. Sabemos que tu estás presente, Senhor, e assim daremos esse momento de agradecimento mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tudo de bom que tu nos concede, pela paz, pelo entendimento, pela certeza de momentos melhores em nossas vidas. Que assim seja. Assim seja.